Voltamos com o programa Holofote, diretamente aqui da NET Cidade. Já estamos com o nosso primeiro entrevistado, Saulo Gomes, jornalista e escritor. Muito obrigada pela sua participação no programa Holofote. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a vocês, a Yanara, o Kiko. Kiko, esse jovem de muito talento, que sempre acompanhou a minha vida profissional, pelo menos há meia dúzia de anos, de cujo pai eu fui quase que parceiro, mas foi um dos maiores repórteres policiais dessa cidade e de outras cidades onde eu tive contato com o seu pai. Magno. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigado a você. Mais um minutinho, porque agora vai rolar signos. É verdade, Saulo que está completando 52 anos de carreira, como estava conversando aqui com a gente. Daqui a pouquinho nós temos muito o que conversar, mas agora eu trago mais 3 signos do Zodíaco para vocês ao vivo aqui no programa Holofote. Você é do signo de Câncer, então fortes possibilidades de interferência de terceiros na sua vida sentimental, trazendo alguns dissabores difíceis de digerir. No plano de trabalho, alguns desentendimentos acontecem, evite discussões. Preocupação na área financeira por não saber gerir corretamente o seu dinheiro. Então tenha calma, você do signo de Câncer. Para você do signo de Leão, algumas desconfianças tende a haver na vida sentimental durante este período. Não tem que se preocupar, pois tudo se vem a saber. Procure no plano profissional atualizar-se, já que o período é propício. Tenha alguns cuidados com a assinatura de papéis na área econômica. Você que é do signo de Virgem, movimentações rápidas tendem a acontecer na vida sentimental. Para muitos é o começo de um novo ciclo amoroso ou novos relacionamentos. No setor de trabalho haverá algumas melhorias se souber aproveitar as oportunidades. Pequenas melhorias na área financeira durante este período. Então você do signo de Virgem tem que saber aproveitar melhor aí as suas oportunidades, principalmente neste período. Bom, agora, produção, podemos já conversar com o nosso primeiro entrevistado? Claro. Tô adorando a presença dele aqui. É uma graça de pessoa, né? Super sorridente, veio junto com a sua esposa, também aqui presente nos nossos estúdios também. Saulo, você está completando 52 anos de carreira, é jornalista e nós começamos o nosso programa falando sobre uma matéria muito importante e que deixou todos nós indignados deste jovem de 19 anos que cometeu este acidente, este atropelamento deste senhor que está em estado grave no hospital. E você, como jornalista, é claro que sempre tem a sua opinião sobre o que acontece na nossa cidade e região. O que você pensa sobre este caso? Olha, eu penso o fundamental. Mude-se a lei. Quando se está e já se começa a crucificar um jovem delegado que não tem a experiência do bem mais velho e mais experiente seccional da cidade, por isso teria dado à base do próprio direito uma outra interpretação e teria mantido este moço preso, que é uma coisa da maior gravidade, esse outro delegado não tem pecado também. Por quê? A lei é arcaica, eu não sou advogado, mas convivemos muito com eles. Claro. É um Código Penal de 1940 que os parlamentares em Brasília resolvem manter aí. Então, resultado, um moço pratica um crime desta ordem e todos estão esquecidos que, por coincidência, esse moço está sendo beneficiado por uma lei chamada Lei Fleury. Fleury, que passou, e ele tem um nome de Fleury. Ele tem um nome de Meneghetti, que foi o maior ladrão, o maior bandido de São Paulo. Felizmente, ele tem lá no final o Lombardi, que é o bom locutor do Silvio Santos. É verdade. Né? São 3 aspectos curiosos. Pois bem, essa Lei Fleury surgiu, o Fleury morreu no dia 1º de maio de 1979, afogado. Passou a história como um dos mais sanguinolentos ou sangrentos delegados de polícia, considerado torturador, diretor do DOPS. Então, essa Lei Fleury, que foi criada há muitos anos com a finalidade de evitar que o Fleury, delegado muito marcado pelos políticos, especialmente de esquerda, fosse para a cadeia e sofresse algum problema mais grave, em Brasília, o governo militar manobrou e conseguiu a tal lei que beneficia pessoas que praticam casos como este até hoje. Infelizmente, isso é consequência das leis que não se mudam no país. Isso, eu achei importante o que você falou, porque eu li a nota que saiu no jornal Cidade, e é claro, o Valencisi, ele já é conhecido, acredito, muito mais que o Daur, e realmente, mas a opinião do Valencisi realmente veio de acordo
com a nossa indignação, mas sem Isso é saber verdade. também que o Dauri não tem toda essa experiência. Exato. E isso aí também não podemos criticá-lo também. Mas É eu acho que a provável. visão dos fatos, né? Nós que somos até leigos no direito, não é? Isso. Somos jornalistas, mas formadores de opinião, É. nós conseguimos aí acompanhar pelo vídeo o que está claro e que não é possível que o delegado não tenha tido esta visão que nós todos estamos tendo. Não, e uma coisa que a gente sabe que sempre ameniza, alguém que provoca um acidente grave de trânsito com vítimas, que é socorrer a vítima. Esse moço não ia socorrer a vítima, muito ao contrário. Ele só não conseguiu fugir, está ali os pneus queimando, etc., porque o carro que ele abarroou impediu Isso, a sua fuga. impediu. Isso é verdade. Então, esse aspecto também que seria um agravante, o não prestar socorro, e que infelizmente passou em branco. Não é O um delegado crime só, não está sabe? errado, É. num certo aspecto. Mas eu, se fosse do direito, se eu fosse delegado, eu teria mantido ou preso e esperar. Bom, se a lei está sendo contrariada, um habeas corpus vai colocá-lo em Com liberdade na certeza. sequência. Lógico. Né? É isso Bom, daí. Mas vamos falar Vamos de falar coisa agora, eu boa. vou pedir para o pessoal. Não é a minha área. Isso. É. Bom, não poderia deixar de querer a Sim. sua opinião, Eu já claro. passei, mas É que a foram gente não 50 aguenta, anos né? fazendo polícia, A como gente não repórter aguenta, policial. tem que falar alguma coisa, não tem verdade. como, Bom, não é? ó, este aqui é o livro de Saulo Gomes, Quem Matou Che Guevara. Estava lendo aqui. O seu delator estava no Brasil. Curioso isso. Porque, na verdade, esse livro já foi lançado, né, Saulo? Esse livro Está foi na- lançado em setembro de 1902. Desculpa, de 2002. 2002. 2002, é verdade. Eu não tinha chegado lá. É. Em 2002. E estou agora no formato, mas vamos dizer, o formato original, anterior, o vamos formato dizer. original, na 8ª edição. Essa aí já é a nona Já é a edição. nona. Está chegando Com um nas formato livrarias diferente. de todo o Brasil esses dias. Acredito que aqui já tenha chegado, inclusive, na Paraler. E eu trouxe esse primeiro exemplar que está sendo exibido. Ele consiste em quê? São mais de 352 páginas. 352 páginas, onde eu estou relatando, e eu gostaria de dizer, e os jovens sabem, o Kiko já conheceu esse trabalho bem antes, há 154 livros no mundo sobre Che Guevara. A É maior uma parte pesquisa dos na Estados internet Unidos. que a cada ano, a cada aniversário da morte de Che, há um lançamento de um documentário, de um Exato. livro ou alguma revista segmentada falando sobre este grande nome da história do mundial, né? Porque Exato. todo mundo quer retratar realmente a história. E esse livro me deu a chance até de ser entrevistado em vários programas de televisão, inclusive em rádios como a Eldorado e outras mais fora de São Paulo, fora de Ribeirão Preto, quando eu contraditei exatamente agora, nos 40 anos de aniversário da morte do Che Guevara, porque ele foi executado no dia 9 de outubro de 67, aparece um cidadão de sobrenome Rodrigues, que era um agente da CIA cubano, que estava lá na Bolívia com a única finalidade de ajudar as autoridades bolivianas, no caso de prender ou executar, o que aconteceu, prender e executar o Che Guevara, e identificá-lo, os 2 sinais característicos que eu conto os detalhes no livro. Este cidadão, movido por um movimento que nasceu nos Estados Unidos recentemente, apareceu na mídia mundial, contando uma história fantasiosa, mentirosa, que eu tenho desmentido com muita segurança, e até a prova Segurança maior essa porque você esteve lá. Esse Exatamente. livro é de gênero no jornalismo investigativo. E quer dizer, o meu você- parceiro é o general que, quando o capitão prendeu o Che Guevara, Quer dizer, você está muito mais perto da informação verdadeira do que qualquer outra pessoa. claro, né? esse Verdade, livro, com inclusive, certeza. o original desse livro é um videotape que está guardado sob os cuidados Claro. do Museu de Imagens e Som em São Paulo, onde há uma entrevista com o general Gary Prado Salomão, contando detalhes e o fundamental, o único depoimento do Che Guevara durante a noite que aguardou, após a prisão, a sua execução, preso no dia 8 à tarde, por volta de 5 horas, executado por volta de 1 hora da tarde do dia seguinte, o 9 de outubro. Durante a noite, o comandante daquela unidade que o prendeu, o Gary Prado Salomão, que era capitão, manteve um diálogo com ele a noite inteira. Eu estou reproduzindo na íntegra o depoimento, esse diálogo, que é uma coisa Mas, fantástica. além de toda a história, né, Saulo? Há também um diário onde você... O diário do Che. O diário é- Os 11 meses que ele esteve, ele chegou em outubro de 66 e foi executado em novembro. Chegou em novembro de 96 e foi executado logo a seguir, no ano seguinte. O que é que eu tenho nesse livro aí? O diário do Che, durante aqueles 11 meses, eu tirei o principal. Há pelo menos uns 50, 70 dias que retrata toda a história, a luta, a batalha, o sonho
de ganhar a liberdade em alguns países, ou pelo menos com a sua filosofia, através das armas. Enfim, o retrato de Che Guevara no seu diário está publicado na íntegra aí, feito de próprio punho pelo Che Guevara. Quer dizer, é um material rico, é uma Muito. coisa que não é... Sabe que até pesquisas da internet, onde eu pesquisei ontem sobre isso, sobre o livro, na verdade, não é? Poucos livros têm a organização dos fatos como o seu. Exato, ele está obedecendo uma ordem cronológica e o final dele, que é o fundamental, que aí, viu, Niarara, e viu o meu amigo Kiko, só este livro pode se dar o luxo de ter o título que eu adotei. Quem matou Che Guevara? Quem leu o livro, e os estudantes têm lido muito, esse livro agora tem um valor inferior, bem inferior, praticamente a metade do que era vendido. Porque agora ele praça, é tido, pelo formato, é voltado para isso mesmo, não é? O final dele é o homem que executou Che Guevara. O militar boliviano, que está aposentado e vive sob proteção do exército boliviano, depois de alguns anos de insistência, eu consegui furar o bloqueio militar boliviano e chegar ao homem que executou Che Guevara. Então, o final realmente é dramático. Você precisa e deve ler para analisar. Bom, como se executa um homem de pensamento. É isso daí. Do livro a gente já falou aqui. Você pode conferir. Nós ainda vamos falar que amanhã ele vai estar autografando esse livro em Ribeirão Preto, lá na esplanada do Pedro II. Você não pode perder, mas já já. Porque agora nós vamos falar um pouco de você. Um pouco sobre Saulo Gomes, não é? E nós temos aí um site onde ontem todos ficaram encantados. O seu site, parabéns. Obrigado. Muito fantástico, lindo, lindo, lindo. É o www.saulogomes.com.br. Você em casa aí pode acessar, e onde você vai ouvir o Saulo fazendo a narração das fotos. Isso é uma coisa fantástica. É um website, não é? Onde tem praticamente é um programa dentro da internet. Acho fantástico isso. E o que vocês viram, inclusive, se vocês me permitirem, este programa, a minha participação nesse programa, irei colocá-la. Então, logo vocês me entreguem o formato de DVD, eu já prometo que ele estará. Exemplo dos que eu tenho, terá os programas com o Goulart de Andrade, com o Gugu Liberato, com o Ratinho, com Gilberto Barros, com Hélio Camargo, etc, etc. E há muitos outros vídeos que eu vou colocar. Nós vamos estar lá juntos. O holofote vai estar presente no www.saulogomes.com.br. Essa entrevista na íntegra, ok? Eu queria fazer uma pergunta, Saulo, porque você já foi repórter investigativo e eu comecei a trabalhar aqui no jornalismo em Ribeirão Preto junto com o Wilson Toni. Perfeito. E nós só trabalhávamos com isso, porque eu lembro que sempre foi uma loucura. Nós tínhamos o dia inteiro, nós fazíamos plantão. E assim, eu sempre à noite também, né? À noite, E eu sempre o próprio Wilson Toni ali presente. Imagina, o celular dele ficava 24 horas. ligado 24 horas, a polícia, o pessoal ligava para ele, aconteceu isso, já ia mandar. Tinha vezes que a nossa equipe chegava mais rápido do que a polícia, era uma coisa assim, por causa dos nossos informantes, o relacionamento dele. Que relacionamento que tinha. Aliás, o Toni passou a história de todos que eu conheço no Brasil, no interior, o repórter mais atuante, o chamado repórter de campo mais atuante que eu conheci no Brasil inteiro. E eu conheço, de 52 anos, muita coisa no Brasil. Saulo, tem alguma coisa assim que marcou bastante você? Porque eu acho muito interessante, porque o jornalismo investigativo não é algo que me agrada muito. Olha lá, nós estamos assim, conforme nós estamos essa primeira foto tá aí. Mostrando as... entrevistas, né? Você atuando na área do jornalismo, tanto o jornalismo como o jornalismo isso aí era um desafio, por exemplo. Essa foto foi feita dia 2 de maio de 68. Eu até então trouxe para a televisão chamados líderes espirituais. Todas as correntes de pensamento, até mesmo as religiões que nasceram lá no Extremo Oriente, que hoje estão aqui no Brasil, como a Sechunoe e tantas outras. Pois bem, desses líderes espirituais, todos que eu entrevistei, porque como repórter, sei que a atividade de vocês também, eu não tenho que declinar em nenhum momento qual é a minha posição política, ideológica e muito menos religiosa. Temos que ser imparciais. Eu tenho que ser o que eu sempre fui, o repórter. E como repórter eu consegui um privilégio que nem repórteres espíritas conseguiram. Após essa fotografia, colocar no ar, pela TV Tupi, pela extinta TV Tupi,
E em maio de 1968, o Chico Xavier, pela primeira vez, psicografando uma mensagem. Que é essa Então, foi um foto que negócio- nós estamos Exatamente, apresentando aí. logo depois dessa foto. Então, esta E reportagem... depois dessa matéria, ele com certeza foi muito mais respeitado. É o que né? diz. Descobriram o Isso. Chico Xavier. É Os verdade. espíritas já o conheciam. É verdade. Os não espíritas passaram a querê-lo bem. E a respeitar também. E a né? respeitar. E aí depois teve o Pinga Fogo, que Em até consequência disso- recentemente foi lançado aí um DVD duplo com o programa Pinga Fogo, que marcou a televisão brasileira para sempre, focalizando aí o lendável programa de Chico Xavier. Só para você que é mocinha, ele também que é mocinho, vocês terem uma ideia, e o telespectador... Que é essa capa aí. Essa capa aí é de esse Pinga Fogo, um programa histórico, são 2 programas que estão aí. Só de entrevista DVD com o duplo. Chico Xavier tem 7 horas de gravação. O total, 8 horas e meia, porque tem os extras. São 14 entrevistadores que estão nos 2 programas. Ao vivo, o Chico Xavier sozinho, respondendo desde a ciência pura, desde do Nenê de Proveta, até os problemas políticos Com toda a brasileiros e simplicidade internacionais. que ele Fantástico. tinha, não é? É uma verdadeira história que se conta pela televisão com esse E a gente trabalho com o indica. Chico Xavier. A gente Ele indica. está na Bom, praça e, como jornalista, é Tá, mais DVD vendido. duplo, Pinga Fogo, que marcou aí a TV Tupi e também a TV brasileira, não é? Este programa fantástico com o Chico Xavier. São 2 DVDs que você pode estar adquirindo aí nas melhores lojas do país. Agora nós temos que falar mesmo é desse livro aqui. Isso. Vamos Amanhã, indicar mais uma vez aqui o livro de Saulo Gomes, Quem Matou Che Guevara. E amanhã, então, você vai estar lá na esplanada do Teatro Dom Pedro. Na esplanada. E oportunidade que eu poderei, inclusive é comum, às vezes, principalmente em contato com jovens como vocês, com os estudantes, sempre eu converso alguma coisa a mais sobre o conteúdo do livro, né? Saulo, muito a legal. partir de que horas? Olha, começa às 10 horas da manhã. Perfeito. Começa às 10 horas da manhã e você vai não pode até às perder, 15 viu, meu horas. querido telespectador? Você que é jovem, você que não é jovem e gosta e quer aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais este diário e a história de Che, você não pode perder. Você vai adquirir o livro e ainda vai adquirir um autógrafo desse notável jornalista, né? Não, É e no um Dom detalhe, Pedro sem II. tomar tempo de vocês. No Dom Pedro II, viu, gente? Não é no Municipal, não. É no Dom Pedro II, é na Esplanada. Então, é uma pré-festa, é uma pré-comemoração, vamos dizer assim, da Feira do Livro, não é? Feira do Livro. Isso. Começou mês passado. É. Esse mês vai até maio, porque a feira começa efetivamente dia 8 de junho. Hoje né? à tarde está tendo também, viu? A gente tem algumas pessoas aqui, escritores de Ribeirão Preto, que estão aí fazendo autógrafos e apresentando seus livros hoje à tarde. Mas amanhã, às 10 horas, você não pode perder Lá no Teatro Dom Pedro II. esta figura fantástica que é o Saulo. Mas olha, mais uma vez o site www.saulogomes.com.br, tá bom? Não perca. Tá bom, perfeito. Obrigado Muito mais uma obrigada, vez. Saulo. Obrigada pela Eu que agradeço participação a no nosso vocês. Tem programa tanta coisa pra Holofote. falar, né? E É um verdade, programa nós não dá. queremos, É. ainda mais nós aqui, a gente quer saber, quer ficar perguntando. É uma loucura. Nós Mas olha, agradecemos vocês muito, sabem, muito né? Diz obrigada. que os artistas gostam dos holofotes. E o Saulo Gomes conseguiu ter um holofote. Obrigado. Então, olha, você vai entrar no site e vai ver, tem vários outros livros, tá? Tem aí, a gente vai marcar uma entrevista com ele para falar sobre o último voo, tá? Que ele tá tentando terminar e não consegue. É. Começou com a história do Mamonas Assassinas em 1996 e aí veio, né, O outros novo voos. título é O Último Voo, a História Continua. Traduzindo rapidamente. Tudo que eu denunciei no acidente de 1996, no dia 2 de março, com a morte dos Mamonas, todos os elementos técnicos e humanos que contribuíram para aquele acidente são iguaizinhos nos últimos e dramáticos acidentes de aviação. É isso que eu estou Você vai denunciando. voltar. Com certeza você vai voltar ao nosso programa para tratar deste outro livro. Vamos beber uma aguinha? Vamos beber uma aguinha. Daqui a pouco nós voltamos com mais programa Holofote ao vivo aqui na Net Cidade para vocês. Não saia daí.